Esse ano de 2024 acabou de começar e a gente vem tendo diversas e diversas notícias negativas já no mundo dos games, né, cara? Seja jogos aí que estão plagiando outros, que eu não vou citar nomes, seja outros jogos aí que estão envolvendo em tretas e também de empresas, cara. E uma dessas tretas maiores que tá tendo esse ano que eu vi a notícia e eu fiquei impactado até, foi a notícia de que a Riot Games, mano, sim, a empresa que é desenvolvedora de LoL, Wild Rift, enfim, Legends of Runeterra, Valorant, a empresa Riot Games acabou fazendo uma demissão em massa pelo mundo todo, né? Pessoas do mundo inteiro, inclusive brasileiros, sofreram com essa demissão e eles dispensaram cerca de 500 pessoas, né, mano? Tem notícias que falam que foram 530, 520, enfim, mas a média que a gente tem é que são 500 pessoas demitidas pela empresa Riot Games pelo mundo todo, né? E nesse vídeo aqui eu queria comentar com vocês o que tá acontecendo, cara. O LoL tá falindo, o Valorant tá falindo, o Wild Rift, enfim, o que tá acontecendo com a Riot Games? Bom, nesse vídeo aqui eu quero falar tudo isso pra vocês, explicar tintim por tintim o que tá acontecendo, mas antes de tudo eu tenho que ser a pessoa chata e pegar no teu ouvido aí, puxar a tua orelha, de que você não pode esquecer, mano, de pelo menos deixar o like, cara. Deixa o like aí no vídeo. Só de deixar o like você me ajuda demais. Você não tem nem ideia do quanto você me ajuda, mano. Você não faz nem ideia, cara. E é de graça. Então, por favor, se você puder, claro, mano. E eu acho que você pode aí. Movimenta teu dedo aí pro botão do like e me ajuda, fechou? E também, se tu estiver escutando esse vídeo até aqui, mano, comenta aqui embaixo LOL, fechou? Comenta a palavra LOL aqui embaixo. Só pra eu saber se você chegou até aqui no vídeo. Fechou? Podemos fazer isso? Então vamos lá explicar o que tá acontecendo com a Riot Games, mano. A empresa do LoL tá falindo? O LoL tá falindo? Enfim, o Valorant? Bom, vamos explicar pra vocês o que tá acontecendo, né? Basicamente, a empresa Riot Games anunciou que eles estão demitindo, né, cerca de 530 funcionários pelo mundo todo. E o que representa 11% da força da empresa no mundo inteiro. Então, eles simplesmente no começo desse ano demitiram cerca de 11% da sua força de equipe, né, que tem no mundo inteiro, cara. O que é uma notícia até, cara, que pega muita gente de surpresa, tá? 11% da empresa é bastante gente, infelizmente. E aqui no Brasil a gente teve gente afetada, tá? Eu vou falar um pouquinho disso mais pra frente. E em nota que eles soltaram, né, eles acabaram falando que a empresa, né, acabou usando como justificativa, né, que os custos cresceram a ponto de serem insustentáveis, mano. Somando-se a outras companhias que em crise têm precisado fazer demissões em massa. E só pra vocês ficarem situados aí também, rapaziada, a Riot tem cerca de 20 escritórios espalhados pelo mundo inteiro. Pra quem achava que a Riot Games era mais os Estados Unidos, não, velho. Eles têm cerca de 20 escritórios espalhados pelo mundo inteiro, sendo 4 deles nos Estados Unidos, que é a sede em Los Angeles, né? E aqui no Brasil a gente tem um escritório da Riot Games presente aqui como base deles, só que a gente não tem o número exato. Por isso que eu falei pra vocês que é cerca de 500 a 530 demitidos, né, pelo mundo todo. A gente não tem o número exato aqui no Brasil, por exemplo, de quantas pessoas foram demitidas. Então não dá pra fazer esse balanço exatamente, mas sim, cara, se você vê no Twitter, no final de semana a mais, no retorno do CBLOL esse final de semana, né, no Campeonato Brasileiro de League of Legends, a gente vê algumas notícias, uma galera tweetando no Twitter, né, no X, né, no Twitter, comentando lá que, pô, pessoal, acabei sendo atingido pela onda de demissão da Riot, então teve gente prejudicada, cara, teve gente demitida também, e comentou lá no Twitter e tal, que tava triste, que mesmo com o retorno do CBLOL, o pessoal tava afetado sim. Mas vamos falar a verdade, agora eu vou entrar um pouquinho aqui com a minha opinião, que eu tenho que falar com vocês, que é o seguinte, cara. A gente tem que levar em conta que uma empresa de games, ela tem um ganho, né? A gente pode falar que os ganhos de uma empresa de games, que não é uma gigante, por exemplo, a Riot Games não é uma desenvolvedora a ponto de ser comparada, nós somos uma Microsoft, uma gigante, uma Sony da vida, que faz muita coisa além de jogos. Empresas que fazem apenas jogos, cara, desenvolvedoras em si, elas sofrem muito com essas coisas. Isso eu tenho que falar pra vocês. Não sei se vocês sabem, né? Enfim, se vocês sabem também de outras demissões em massa que acontecem, podem comentar aí. Mas até a Microsoft recentemente também teve que demitir uma renca de gente. Então, essas empresas que lidam com games, que lidam com outras coisas também, mas principalmente empresas de games, elas trabalham muito com essa questão de rotatividade, né? Então, muita gente acaba sendo demitida porque o jogo mesmo, o LoL, o Valorant, o Wild Rift, enfim, tudo que o Riot faz, né? Tudo que a Riot Games faz de jogos, né? O TFT,
o Legends of Runeterra, lá o jogo de card game, tudo que a Riot Games faz, tudo que essas desenvolvedoras fazem tem a ver com o número de pessoas que estão jogando o jogo. Então, se o jogo ele acaba entrando numa época de estar em baixa, claro que o lucro vai ser menor. Então, claro, vai impactar mais quem trabalha na empresa, porque a empresa não vai ter tanto din-din, tanto dinheiro para investir de volta nos funcionários. Então, é claro que acaba tendo corte de gasto mesmo quando os jogos estão em baixa. E eu acredito que é normal, cara. Eu não tô falando que LoL tá falindo, que Valorant falindo, não. Pelo contrário, esses jogos são imensos. LoL, enfim, os números de LoL são bem consistentes. Valorant, enfim, também cresce muito todo ano que passa. Mas é claro que os jogos entram numa época de baixa. E quando entra numa época de baixa, não tem tanto dinheiro entrando em caixa. Então, acaba acontecendo de impactar a galera que trabalha lá e fica sem grana pra todo mundo, né? Tem que manter também a empresa de forma saudável, né? Então não, cara, você que tá vendo esse vídeo aqui, não fique preocupado, o LoL não tá falindo, o Valorant não tá falindo, pode ter certeza que esses jogos, eles continuam firmes e fortes aí. Essa galera toda que foi demitida, falaram que não tem a ver com a equipe de desenvolvimento dos jogos, é mais uma galera que trabalhava com outras questões do Riot ali, questão de marketing, questões de, enfim, editores e tudo mais. Mas o que mais me deixa bolado, mano, é que tem uma parte ali da Riot que eles simplesmente vão descontinuar, né? Que eles vão fechar, que é a Riot Forge, mano, que foi criada em 2019. Era uma distribuidora de games, né? Que apoiava o desenvolvimento de jogos com o universo de LoL por empresas parceiras e será descontinuado. Então, tem vários jogos aí que você joga aí, por exemplo, minigames, o minigamer do Ziggs, enfim, se eu não me engano, que tem no Nintendo Switch também. Se você vê, foi desenvolvido ali também com a ajuda da Riot Forge, que é essa divisão deles focada em desenvolvimento de jogos paralelos também a LoL e tudo mais. E eles simplesmente vão fechar essa divisão, pra vocês verem o quanto bateu forte sim a crise na Riot Games, cara. Isso aí pra mim foi um baque, tá? Não vou mentir também, porque claro que quando a gente fala de demissão é uma coisa triste. Quem tá ouvindo esse vídeo, quem tá assistindo por isso, não sei se vocês já passaram por isso, mas é uma situação muito triste, que acaba acontecendo na nossa vida mesmo. Se você trabalha em alguma empresa, alguma hora você vai acabar sendo demitido, ou você vai ter que se demitir, ou enfim, situações assim de você sair de trampo, geralmente não são notícias boas, cara. Não é por um motivo bom, não é uma troca de trampo, uma demissão bate forte, cara. Porque simplesmente você é pego de surpresa e você fica sem chão. E você tem que se virar pra achar o que fazer no mesmo ramo que você tá ou em outro ramo. Enfim, demissões, cara, eu odeio falar desse assunto porque é uma coisa que me deixa muito bad, cara. E inclusive todo mundo que é brasileiro aí tem medo disso, inclusive. Mas ao mesmo tempo, esse vídeo aqui eu quero mais falar com vocês que a minha opinião é que o cenário de esportes, porque a Riot Games, a gente tem que falar que também a Riot Games, ela se eu não me engano, pra mim pelo menos, eu vejo a Riot Games como a maior empresa que mais foca o eSports, né, cara? O LoL mesmo, o League of Legends, ele é um jogo desenvolvido todo mês ali com os patches mudando, etc, as atualizações. É um jogo desenvolvido mais pra competitivo do que pra casual. Tanto que muito patch, muito boneco que é nerfado, muito, por exemplo, a Ahri nerfado, o Nocturne nerfado, ou do nada os caras online nerfam a Nico. Então esses personagens nerfados acabam atrapalhando o cara que tá jogando casualmente, porque vai lá jogar com o Zed, aí do nada um item some do jogo, um item tá fraco, aí tal item agora tá forte. Então assim, LoL é um jogo muito complexo nesse quesito pra competitivo. Então eu acho que a Riot Games ela pesa muito em competitivo nisso. O Valorant também vem crescendo muito ultimamente com o VCT e etc. Mas não quer dizer também que automaticamente os esportes estão em crise. Não, completamente não. Inclusive é pelo contrário, os esportes não param de crescer no mundo inteiro. E eu sou um grande defensor do esporte, cara. O esporte é muito foda. Se você que não acompanha LoL, por exemplo, CBLOL, LCS, LCK, mano, os mundiais de LoL, mano, acompanhe, porque o jogo é muito massa, né? Por mais que eu tenha os meus picos de jogar LoL, parar de jogar LoL, aí eu volto, aí eu paro, porque eu tenho raiva desse jogo. Mas enfim, quem joga LoL tem raiva mesmo, mas a gente acaba gostando do jogo, né? Acaba pegando um carinho ali. E não, o eSports não tá embaixo, cara. Pode ter certeza que não. E isso pode ter certeza também que a Riot Games não vai automaticamente também, a gente tá em crise, tem que demitir uma galera, então vamos também abater o pessoal de eSports. Não, podem ficar tranquilos que, pra mim, eu vejo isso e pode ter certeza que os caras da Riot também, eles sabem que o carro-chefe da Riot Games hoje é o eSports. Então não tem nada a ver com crise de games, com crise de eSports. Pra mim isso é longe de se cogitar,
tá ligado? É mais por outros motivos mesmo, financeiros ou até de fase da Riot Games. Mas uma coisa que é fato também é que vem tendo uma onda de demissões muito forte no mundo dos games, e eu não posso mentir pra vocês que isso preocupa sim, cara. Mas agora chegou a hora de eu querer saber a opinião de você aí que tá me assistindo, que tá me ouvindo, enfim, onde quer que você esteja. Me conta, cara, qual a tua opinião sobre esse caso da Riot Games? Aconteceu o quê? Explica aí pra mim, quero ver muito a tua opinião, beleza? E também não esquece de se inscrever, deixar o like, comentar, mano, faça aí o que você quiser, mas saiba que deixando o like aqui você não gasta nada e me ajuda demais, fechou? É um esforço mínimo, só mexe um dedo e me ajuda demais. Fechou, rapaziada? Espero que vocês gostem desse vídeo aí. A notícia não é muito boa, mas enfim, esse vídeo aqui serve mais pra esclarecer e debater sobre isso. E tamo junto, rapaziada. Um grande abraço aí, vejo vocês no próximo vídeo e valeu!